Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sempre uma alegria estar falando com vocês, tendo a oportunidade de trazer a palavra de Deus para a meditação. E nesta oportunidade nós vamos louvar a Deus, dando início a este culto de adoração, de louvor a Deus, cantando o hino de número 28, celebração de nosso Rei Sustentador. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os amados, queridos irmãos, que abram suas Bíblias no Salmo de número 139, é o texto para a nossa meditação. Salmo de número 139. Quero neste momento fazer uma oração de adoração ao nosso eterno Deus. Vamos orar ao Deus. Ó eterno Criador, Deus Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Estamos gratos ao Senhor pelos Seus feitos. Estamos gratos ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e fará por todos nós, por nossa nação, Sim, pelo Brasil, pela Igreja e por todas as nações, pois o Senhor governa todos nós. Amém. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque Tu és o Eterno, um Deus que conhece perfeitamente as nossas vidas, um Deus que pela providência nos sustenta a seu tempo, um Deus que acompanha nossas vidas, escreve a nossa história e tem consolado os nossos corações e tem acompanhado, Deus, de perto a cada um de nós. Obrigada, Eu sei que o Jesus. Senhor está no controle de tudo e o Senhor, com amor, governa as nossas vidas. Te Amém. louvamos, nós te adoramos. Pedimos a Deus que por misericórdia fale conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine e dê entendimento a cada um de nós, Pai, para entender a porção da Sua palavra. Edifica ao Teu povo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Salmo de número 139. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe os textos que vai ser lido e também as referências. Vou passar algumas referências, não vou estar lendo todas, e você depois pode anotar e conferir essas referências aí na sua casa. Salmo de número 139. Farei a leitura desse salmo. Deus onisciente e onipotente, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede grão de areias, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados e queridos irmãos, este salmo ele é belíssimo, um salmo maravilhoso, bem conhecido, e geralmente nós conhecemos bem até o versículo 1, versículo 18 desse salmo, mas é importante conhecer ele todo. O livro de Salmo, ou Saltério, é o inário do culto israelita para o culto de devoções pessoais. Os salmos promovem para Israel uma coletânea de cântico para instruí-los no culto de louvor e adoração a Deus. Nós temos o Saltério ou Salmos, são 150, dividido também assim em 5 livros. Não temos informações precisas quanto à compilação de todo esse livro, mas há salmos antigos desde o século V a.C., mas nós temos informações que foram compilados de forma completa esse livro no pós-exílico. A teologia ela é muito presente, ela é abrangente em todo o livro de Salmos. Martim Lutero, reformador do século XVI, ele comparava o livro de Salmos como uma pequena Bíblia, um resumo do Velho Testamento. Nos Salmos, as verdades teológicas não são apresentadas de modo sistemático ou abstrato. As realidades transmitidas nos Salmos estão relacionadas à vida prática, no contexto de fé e devoção do povo na aliança com Deus. Portanto, o Salmo 139, muito conhecido, é belo.
e ele expressa os atributos de Deus, um Deus que conhece perfeitamente a sua criação e acompanha, um Deus que sustenta, um Deus que governa com perfeição. E também, como eu disse no início, é preciso conhecer a parte final do versículo 19 ao versículo 24 desse salmo, porque esse salmo, meus amados irmãos, é um salmo de queixa. Davi está queixando diante de Deus, colocando a sua vida diante de Deus, e ele pede no versículo, a partir do versículo 29, Davi invoca o Senhor para que esmague os seus inimigos e o declare a sua inocência. Portanto, Davi era inocente, estava recebendo acusações falsas dos inimigos. E esses inimigos não apenas acusavam Davi, mas falavam malícias contra Deus. Portanto, Davi, ele expressa nesses salmos os atributos de Deus, ele faz um exame criterioso da sabedoria de Deus, um Deus todo-poderoso. E também nesse salmo ele vai falar da incompreensibilidade humana, da vida frágil dos seres humanos limitados e de uma grandeza absoluta de um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso que acompanha o seu povo. E ele fica assustado quando ele diz no versículo de números 5 e 6: Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, diante desse contexto de um livro de Salmo, que é tão importante para o culto cristão, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre o tema Os Atributos de Deus. O que é atributos e o que os atributos de Deus nos revelam? Bom, atributos é uma qualidade particular da pessoa de Deus, é revelações da perfeição de Deus. Então, o primeiro atributo que nós vamos apontar no texto, ele está no versículo 1 ao versículo 6, ele fala da onisciência de Deus. É maravilhoso quando Davi vai descrever a vida humana e vai descrever também a ciência de Deus, aquele que sabe todas as coisas. Então, onisciência, queridos, é a plena e perfeita sabedoria de Deus, que está ciente de tudo o que acontece e que nada foge da sua ciência, do seu poder, do seu saber. Deus é a fonte de todo o conhecimento. Deus conhece nossos corações, Deus conhece os nossos pensamentos, nossas emoções, e não apenas conhece, mas Ele acompanha, Ele assiste, Ele nos dá o suporte para nossas vidas. Portanto, Davi vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Queridos, o saber e o conhecimento humano, ele já avançou. A ciência escrita na Bíblia que seria, nos últimos dias, ia avançar e aumentar. Isso é bíblico. Mas mesmo assim o homem é limitado. O homem, hoje, ele consegue enviar sondas a alguns planetas para sondar e ver como esse terreno, o que tem lá. O homem quer saber algo mais. O homem também, ele envia sondas no seu corpo humano para detectar infecções, alguma coisa para ser tratada. Mas, no entanto, este homem, ele não conhece por inteiramente a sua vida. Há muitas coisas no homem que o homem que ainda não conhece, o seu subconsciente. Mas Deus, o nosso Deus, sabe de tudo. Deus conhece no mais íntimo da sua criação. Conhece particularidade de cada ser vivo, seja eles grandes ou eles pequenos. Deus não apenas conhece, governa e sustenta. Quero ler o versículo 27 e o versículo 31 do Salmo 104, que prova esse conhecimento, essa providência de Deus sustentando a criação. Salmo 104, versículo 27 ao versículo de número 31. Acompanhe em sua Bíblia.
todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se oculta o rosto, eles perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envia o teu Espírito e eles são criados. Assim renova a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Queridos, aqui fala de um Deus que não apenas te criou, mas esse Deus que governa e sustenta a sua vida. Quanto aos viventes, o Senhor sabe de todos os seus passos. Quando assentam, quando levantam, e de longe o Senhor já penetra e conhece os seus pensamentos. Isso é tudo o que você fez no mais íntimo, que ninguém viu, mas que você pensa que só você sabe. Mas Deus, Ele conhece, Ele viu e Ele registrou. E Ele pedirá conta se você não confessar o seu pecado. Porque Deus conhece os seus pensamentos, isso é, conhece os seus planos, os seus projetos, o seu sucesso e os seus fracassos. Aquele choro que você teve, só você, no seu quarto, Deus viu, Deus conhece. Isso é maravilhoso demais, porque Davi vai dizer, isso é maravilhoso demais para mim. Versículo 6, ele chega à conclusão, Salmo 139, versículo 6, Salmo 139, vamos acompanhar, que Davi vai descrever e ele vai dizer isso, maravilhoso demais. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Irmãos, nós não podemos atingir nem ter a noção de tal conhecimento. Por isso Davi vai dizer isso, ele vai fazer essa expressão. Ele vai dizer que Deus conhece perfeitamente a sua vida. Deus o ama tanto, Deus acompanha. Queridos, Deus, Ele acompanha a sua vida. Uma das razões que nós podemos orar em silêncio e meditar sem articular os nossos pensamentos é a onisciência de Deus. Romanos 8, versículo 26, fala que o Espírito de Deus, ele sonda os nossos corações. Esse Espírito de Deus, ele nos assiste. Deus, ele está assistindo, ele dando suporte para que você possa estar sendo acompanhado por Deus no silêncio, quando ninguém sabe dos seus pensamentos, do que você está falando. Por isso a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, porque dá esse sentido de nós estarmos orando em pensamentos, sem palavras, no nosso ser íntimo. Isso é real, isso deve ser feito. A sondagem de Deus é perfeita. Amados, queridos irmãos, é maravilhoso demais saber que o Senhor estabelece limite para as nossas ações. Davi vai dizer ainda, tu me cercas por detrás e por diante. Deus, na sua bondade, faz para restringir, para nos guiar a vida. Deus põe a sua mão e está nos conduzindo, nos protegendo diante de situações adversas. E só nos resta, diante da ciência de Deus, da onisciência dele, humildemente reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer as nossas limitações e render-lhe toda a honra e toda a glória. Mas eu quero ainda expor o segundo atributo que aparece no texto, vai do versículo 7 ao versículo 13. O segundo atributo da personalidade de Deus revelado no texto é que a onipresença desse Deus, um Deus que está presente em todo lugar. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Não pode, o homem não pode. Queridos irmãos, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus é a capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. É a consciência da pessoa de Deus. Ele é um Deus presente. O salmista está ciente e que Deus, ele poderia ir para vários lugares. Ele coloca aqui extremidades, né? Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo da terra, lá estás também. Isso mostra que o Espírito de Deus,
que estava presente na hora da criação. Lembra do Gênesis? A terra era vazia, sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse mesmo Espírito não pode estar ausente em nenhuma parte do universo. A providência divina não tolera nenhum limite. Deus é ilimitado. Deus é suficiente em si mesmo, infinito e eterno no seu ser. Ele está ativo no mais alto céu, no mais profundo da terra. No versículo de número 8, Davi expressa: se suba aos céus, lá está, se faça a minha cama, no mais profundo abismo, lá está também. Queridos, nem o túmulo, nem a morte, Deus está ausente. Deus está presente em todos os lugares do universo. E ele vai dizer: se tomas as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares. Lembra de Jonas? Quando eu li esse versículo, eu lembrei do profeta Jonas. Ele quis fugir da sua responsabilidade, mas não pôde. Lá Deus estava. E Deus o guiou para fazer a sua vontade. Deus guia, Deus protege, Deus sustenta. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Versículo 10. Deus com a sua mão, Ele sustenta e Ele guia o seu povo, a sua criação. Há alguns homens que, pela falta de luz, da escuridão do pecado, esconde uns dos outros, faz coisas erradas, mentem, pode esconder suas imperfeições uns dos outros. Mas Davi vai dizer que de Deus ninguém esconde. Versículo 11, versículo 12, ele expressa isso. Se digo as trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. E ele vai falar: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não tem nada escondido. Os homens podem sim esconder uns dos outros suas responsabilidades, mas de Deus não. Porque em 1 João 1,5 ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ainda em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Amados queridos, Deus está presente. Deus sustenta. Eu quero ainda ler, para fechar esse ponto, mais um versículo do Salmo 73, versículo 23 e 24. Acompanhe. Salmo 73, versículo 23 e 24. Olha o que diz: confortante para nossas vidas. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tu me guias com o teu conselho e me recebes na glória. Queridos amados irmãos, o último atributo que eu quero colocar aqui, que o texto apresenta e revela para nós, está no versículo 14 ao versículo 18, a onipotência de Deus. Um Deus que é ciente, um Deus que é onipresente, está presente, mas também um Deus que é poderoso. A onipotência é um atributo exclusivo de Deus, Ele é todo poderoso. Na Bíblia apresenta como o El Shaddai, o Deus poderoso. Eu vou citar alguns textos, vocês conferem, anote aí e confere. Eu não vou estar lendo todos. Deus, não há nada difícil para Deus. Gênesis 18, 14. Tudo se torna possível com Deus. Mateus 19, 26. Nada pode impedir o propósito de Deus. Isaías 43, 13. Deus controla todas as coisas. Daniel 4:35. Deus escreve e conduz a nossa história, amados. Está aí no versículo 16, Salmo 139, que nós vamos tratar agora. Isaías 43:10. Amados, os atributos de Deus revelam conhecimento absoluto sobre toda a criação. A presença ativa de Deus está em todo o tempo, em todos os lugares. Deus, o Criador, acompanha a sua criação. Portanto, o salmista ficou assustado, admirado diante da revelação do poder, da ciência e da presença ativa de Deus. Versículo 14, quando ele vai falar da
gestação, ele vai expressar algo que ele fica assustado. Versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Ele era muito consciente do que era a gestação, a revelação de Deus. A nossa formação no ventre materno é admirável, é incrível, assustadora. Deus esquadrinha a nossa vida antes da nossa existência, irmão. Ele determinou sobre nossos dias quando não havia nenhum deles ainda. Deus viu quando você estava mais sem forma, sem formação, estava em formação. E participou da nossa formação estrutural. Deus deu toda a estrutura desse corpo que você tem. Não apenas o corpo, mas toda a sua vida, todos os seus projetos, seus sonhos. Ele escreve a sua história. Quando nenhum dia da sua vida era ainda, você estava sendo formado no ventre materno. Versículo 15 e 16. É confortador, é admirável e é assustador. Ele planejou nossas vidas. Ele executou. Participou da nossa formação. Escreveu a nossa história, está acompanhando a nossa história. Ele não está ausente de nenhuma cena da nossa vida. Ele está participando de cada cenário, de cada ação da sua vida, sua existência. Na consciência que Deus está conosco, Davi vai expressar aí no versículo 17 e versículo 18, preste atenção no que ele diz. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se o contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Não tem como o ser humano expressar em palavras. Nós podemos, pela fé, adorar esse Deus, servir esse Deus, se quedar diante desse Deus, dessa grandeza, desse poder maravilhoso, de saber que Ele está participando de nossas vidas bem antes do nosso nascer. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus já havia planejado. E aqui Davi está falando que no ventre materno ele acompanhou, ele deu estrutura a esse corpo. E ele escreve a nossa história. Então, quero finalizando aqui, que no versículo 19 e versículo 22, depois de descrever os atributos de Deus, a ciência de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, Davi estava demonstrando que ele estava em sintonia com Deus. Davi estava em sintonia com Deus. Ele estava sofrendo, sim, acusações falsas, injustas dos ímpios, sim. Ele estava atento às malícias, esses homens maus falavam contra Deus, contra Davi, contra Deus. E Davi pede a Deus que executasse o seu juízo sobre os perversos. Que Deus desse um cabo do fim desses perversos, porque eles estavam falando contra o Criador. Eles não tinham noção da grandeza de Deus. Davi quer distância desses ímpios. Por quê? Davi estava irritado. Davi já estava enojado com a vida desses homens. Versículo 22 mostra claro isso aí. Os inimigos de Deus, Davi o considerava inimigos de fato deles. Inimigo de Deus também são inimigos dos cristãos. Davi pede a Deus que o santifique a si mesmo. Veja no versículo de número 23, versículo 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece, prova. O que Davi está querendo dizer é que ele era também pecador, mas ele era temente a Deus. E ele pede que Deus o santificasse, que Deus o preparasse para que ele estivesse mais em comunhão com Deus. Ele quer uma sintonia maior com Deus, ele quer um conhecimento maior com Deus. É o que Deus fala na sua palavra no Salmo 25:14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele revela a sua aliança. Deus quer uma intimidade, Ele quer que você compreenda um pouco mais de quem é Ele. Precisamos saber o Deus que nós servimos. E hoje, nesse texto maravilhoso do Salmo 139, nós estamos vendo um pouco dessa revelação que chega ao nosso consciente, mas Deus é muito mais do que isso para nós. A nossa consciência é muito curta.
O campo de visão de Deus é muito maior do que nós pensamos. E eu quero concluir dizendo, queridos irmãos, o homem é limitado pelo poder de Deus. Deus conhece de antemão o que pensam, o que falam, o que vão fazer. E o homem tenta fugir das suas limitações, mas não pode. Versículo 7, versículo 12. Não há espaço, não há lugar, não há tempo. Como pode fugir de Deus? Deus está a todo tempo, todo lugar, atento. O homem reconhece que até as suas origens estão dentro da providência de Deus. Davi está reconhecendo. Tudo está dentro da providência de Deus. E devemos entrar em harmonia com Deus, com seus desígnios, com seus projetos, seus planos, conhecer os projetos, planos de Deus para nós. Devemos entrar em harmonia. É isso que Davi está pedindo a Deus. Davi reconhece a sua natureza perversa. Ele é pecador, mas ele já está dentro de uma sintonia com Deus. Ele está buscando uma intimidade maior com Deus. É o que nós devemos fazer. Reconhecer a nossa fragilidade diante de um Deus tão grande. E pedir que Deus perdoe os nossos pecados. Eu preciso repudiar a vida de pecado. Confessar a Deus as nossas fragilidades, nosso pecado. Pedir a Deus que Ele elimine toda a raiz de pecado do nosso coração, como Davi pede, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algo errado dentro de mim. Essa sonda de Deus, ela é perfeita. Não é limitada como a nossa, que nós podemos colocar uma sonda dentro de nós e ver algumas infecções para ser tratada, mas a infecção do pecado só Deus pode tratar. Só a sonda de Deus pode tratar. É isso que Davi tem consciência. Amém, Jesus. Devemos ser gratos pela ação amorosa de Deus. Portanto, amados queridos irmãos, os atributos de Deus, eles revelam, sim, a grandeza e o poder de Deus. Os cuidados amorosos de Deus com sua criação. A origem e os propósitos de Deus para os seus eleitos. É segurança e conforto nas aflições. A condição dos insubordinados, Deus vai tratar os insubordinados. Deus vai aplicar o seu juízo aos subordinados. Não tenha pressa, não irrite com os malfeitores. Coloque-se diante de Deus, peça misericórdia a Deus a eles. Mas reconheça que você também é frágil, que você está sujeito ao pecado. Se hoje você teme a Deus, toda a honra e toda a glória a Deus, porque Deus te alcançou e Deus trabalha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E é dentro dessa proposta que nós devemos viver, queridos irmãos, diante da grandeza de Deus. Só temos que nos render à adoração, louvor e toda a glória a Deus. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é fonte de poder e de revelação aos nossos corações. O Senhor Deus tem feito maravilhas, criaste todas as coisas, está acompanhando. O Senhor nos criou, nos formou, escreveu a nossa história e acompanha cada cena dessa história. E nós sabemos que teremos um final feliz, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que esteve com Jacó, com todos os nossos pais, e também está conosco hoje. Está acompanhando a história do nosso Brasil, das nações. O Senhor vê de perto e o Senhor tem propósito. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Abençoa o seu povo neste lugar, nessa cidade. Abençoa os irmãos da segunda igreja presbiteriana e vazante, da primeira igreja e todos os irmãos em Cristo nessa cidade. E quanto aos demais que ainda não te conhecem, tenha misericórdia, Deus. Usa a tua igreja, usa o teu povo para falar desse amor maravilhoso do Senhor, da sua grandeza e do seu poder. Que eles sejam impactados, Deus, pelo poder maravilhoso do teu Espírito e que se converta ao Senhor para renderem louvor e glória ao teu nome. Nós te louvamos, nós te adoramos na pessoa de Jesus. Amém. Irmãos, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. E eu quero dizer a vocês que esse Deus maravilhoso está com cada um de vocês nos seus lares, acompanhando as nossas vidas. Nesse momento, eu não sei como que está o seu coração, a sua expectativa, mas eu quero dizer, tenha confiança.
esteja consolado pelo Espírito de Deus, Ele está bem presente e Ele cuida de vocês, Ele traz o consolo e Ele usa as pessoas para cuidar uns dos outros. E que Ele possa usar a sua vida para estar atento cuidando de outros e que Ele possa usar nossas vidas para cuidar de vocês. Conte conosco e não tenha nenhuma vergonha de pedir ajuda. Ligue qualquer tempo, a qualquer hora, nós estamos atentos à necessidade de vocês, orando sempre. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.